Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então nessa nossa dinâmica de aulas à distância. Essa primeira aula aqui vai ser, na verdade, uma conversa sobre os últimos conteúdos que a gente viu juntos. Então, a gente conversou a respeito de análise sintática, pensamos ali nos sintagmas mais importantes, certo? E a gente vai dar uma recapitulada nisso para pensar a aula dessa semana, então, retomando as nossas últimas conversas, ok? Bom, quando a gente pensar na dinâmica de análise sintática, os primeiros elementos que a gente tem que procurar ali são o sujeito e o predicado, ok? Então vocês se lembram, né? Deem uma olhadinha aí no seu caderno, fiquem com o seu material à mão para a gente ir resgatando as nossas últimas considerações. Bom, o sujeito vai ser aquele pedaço da oração que indica para mim quem realiza a ação em torno daquele período, certo? E o predicado é o que sobra. Como é que eu faço para achar um e achar outro? Lembra disso? Primeiro eu identifico o verbo e pergunto para o verbo quem é que realizou aquela ação. Feito isso, eu começo a olhar para dentro do sujeito e para dentro do predicado para pensar na classificação deles, ok? Vamos só recapitular o que a gente já conversou a respeito? Eu tenho 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. O sujeito simples, um núcleo só. O sujeito oculto, nenhum núcleo visível. Eu sei quem realiza a ação, mas ele não está escrito ali para mim. O sujeito composto, eu tenho 2 núcleos ou mais. O sujeito indeterminado é quando eu sei que alguém realizou aquela ação, mas eu não sei quem foi. Geralmente, quando eu tenho o meu verbo conjugado na terceira pessoa do plural, sem nenhuma indicação no contexto do período da oração de quem foi que fez aquela ação, aí eu vou ter um sujeito indeterminado. Ou quando eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, né? O CSE acompanhando o verbo, tá bem? Bom, e o sujeito inexistente é quando eu tenho um verbo impessoal, quando o meu verbo não pode ser conjugado, que são os verbos haver, os verbos que indicam o fenômeno da natureza, o haver no sentido de existir, o verbo fazer e o verbo ser, quando eles indicam tempo transcorrido. Então, tudo isso vai fazer com que o meu verbo seja impessoal, então o meu sujeito não vai aparecer nessa oração, ok? Com relação ao predicado, eu tenho 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Predicado verbal, eu tenho um verbo de ação, transitivo ou intransitivo, e ele não tem nenhum predicativo ali. No predicado nominal, o meu verbo é de ligação, né? Aqueles verbinhos daquela sigla CCAP-PIFT-V que a gente tinha conversado também. Que é o ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar no sentido de estar e viver no sentido de estar sempre, ok? Tudo isso a gente já viu juntos, exaustivamente, já estudamos na apostila, já estudamos no caderno também, ok? Então é só dar uma revisadinha que tá tudo certo, sem preocupações, tá? E o terceiro e último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Nesse predicado verbo nominal, a gente tem um verbo de ação, transitivo ou intransitivo, e um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto, ok? Então, reparem que para a gente conseguir classificar o predicado, eu preciso conhecer não só o tipo de verbo que eu tenho, mas também os meus objetos e os meus predicativos, certo? Eu quero que vocês revisem as suas anotações de aula, deem uma olhada no caderno, deem uma olhada nos exercícios que a gente já fez juntos, revisem a sua apostila, para a gente conseguir ir aquecendo, certo? Nessa dinâmica de aula virtual. E aí vocês vão fazer a atividade proposta para essa semana, tá bem? A gente ainda vai ter mais uma discussão a respeito do nosso projeto, do nosso PCA, mas isso um pouquinho mais pra frente. Então não se preocupem com isso agora, logo logo vocês vão receber as atividades em torno do PCA, tá certo? Por enquanto, vamos trabalhar ainda com essa revisão final da análise sintática pra gente ir pro nosso próximo conteúdo de gramática logo mais, que são as regências, regência verbal e regência nominal, ok? Então, revisar o caderno, revisar a apostila e fazer as atividades propostas para análise sintática aqui no Classroom, tá bom? Super beijo para vocês, se cuidem direitinho, lavem bem as mãos, fiquem quietinhos dentro de casa, leiam, estudem, se organizem para manter a cabeça sempre em atividade. A gente se vê na próxima.
Beijo!